Olá, muito boa noite. Hoje, 29 de junho, dia do feriado Santo Católico. Homenagens a São Pedro, mas sem comemoração, sem matraca, sem pandeirões, mas a celebração é de gratidão. Vamos aos destaques. A Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia aumento na cobrança da bandeira tarifária vermelha patamar 2 de 52%. Comércio, mesmo em feriado e tendo que pagar funcionários em diária extra, abre as portas e enfrenta a crise econômica. Praias lotadas, aglomerações, falta de máscara e distanciamento. Tudo isso vem se repetindo nas praias da ilha de São Luís em meio à pandemia da Covid-19. Na política, Duarte Júnior assina ata de filiação do PSB e Flávio Dino aponta como pré-candidato a deputado federal. Polêmica sobre a adulteração de frascos de vacina Coronavac no Maranhão. E as celebrações em homenagem a São Pedro. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. Em dia santo e de muita fé e oração, o que temos que fazer é orar mais. Começamos a edição de hoje falando em reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2. O anúncio foi feito um dia depois do pronunciamento em rede nacional do ministro de Minas e Energia, em que afirmou que o país passa por um momento de crise hídrica e pediu o uso consciente e responsável de água e energia. A cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos, uma alta de 52%. O reajuste contrariou a área técnica da agência, que recomendou uma alta de R$ 11,50 a cada 100 kWh consumidos, de forma a equilibrar a alta de custo da geração de energia. O nosso valor entra em vigor a partir de julho. Conforme informou a ANEEL, na última semana, o último reajuste do sistema de bandeiras tarifárias foi feito em 2019. A diretoria da agência também decidiu os novos valores para as outras bandeiras. A amarela será de R$ 1,874 a cada 100 kWh e a vermelha patamar 1 de R$ 3,971 a cada 100 kWh. A bandeira verde, que indica boas condições de geração de energia, é gratuita desde a adoção do sistema em 2015. O Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Crise econômica também. E mesmo hoje sendo feriado, lojistas apostaram nas vendas. A única chance de resistir aos problemas da economia é de portas abertas e produzindo. Quem também aproveitou a movimentação no comércio foram os ambulantes. Foi mais um feriado com cara de dia normal. Isso porque o comércio pôde funcionar normalmente. A abertura das lojas foi uma decisão da FEComércio no Maranhão, observando o acordo da Convenção Coletiva entre a Federação, sindicatos dos empresários e dos comerciários. As lojas nos centros comerciais abriram às 9 da manhã, podendo ficar em funcionamento até às 6 da tarde. Nos shopping centers, o horário foi diferente, das 10 da manhã às 10 da noite. Quem não tinha horário certo eram os ambulantes. Depois de tantos meses com vendas abaixo do esperado, qualquer dia a mais para tentar lucrar é válido. A gente está aqui na esperança de vender alguma coisa, né? Parado alguns tempos aí atrás, aí a gente tem que aproveitar, né, o feriado aí para trabalhar, né? O feriado de São Pedro atinge 3 municípios na região metropolitana: São Luís, São José de Ribamar e Raposa. Por isso, o trabalho é considerado extraordinário e as empresas devem pagar as horas trabalhadas com acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal e também uma gratificação no valor de R$ 40 aos funcionários que trabalharem neste dia. Quem não estava trabalhando, comprava. E achou o movimento bem mais tranquilo para fazer as compras. A calmaria mais assim, né? As lojas não estão muito cheias e a gente tem que evitar de estar nesses lugares mais cheios, né? Bem, em dia de feriado na Grande Ilha, a opção predileta de muitos é aproveitar o sol e a diversão nas praias. Mas a gente sempre lembra aqui que a pandemia não acabou. Não temos 100% das pessoas vacinadas contra a Covid-19.
contaminação ainda existe e os leitos de internação nos hospitais seguem em alta. O que se vê nas praias é o desrespeito às regras sanitárias. A vigilância sanitária esteve presente com as fiscalizações. Em frente a este estabelecimento, a placa é clara e alerta que para entrar no local o uso de máscaras é obrigatório. Mas por aqui a medida não é seguida por todos. Neste outro bar, a cena se repete. São muitas pessoas sem o item de proteção. Pelo calçadão da Avenida Litorânea, também é comum ver pessoas andando normalmente sem máscaras. Enquanto isso, o item de proteção fica abandonado ali mesmo. O uso de máscaras é uma das medidas de prevenção recomendadas por especialistas, assim como o álcool em gel e o distanciamento social, que também não é cumprido por aqui. Aqui no Maranhão, a Vigilância Sanitária vem realizando fiscalizações desde o início da pandemia de coronavírus. De março do ano passado até este mês de junho, mais de 13 ações foram realizadas em todo o estado. Esse trabalho resultou em 353 autuações, 72 multas aplicadas e 94 estabelecimentos comerciais que foram fechados por não seguirem as medidas de prevenção. Havendo observação de irregularidades, as equipes de vigilância sanitárias fazem as autuações, fazem os termos de intimação, dependendo da gravidade, às vezes chega a fazer interdição. Durante essas ações da vigilância sanitária, os estabelecimentos de moda, supermercados, bares, lanchonetes e restaurantes foram os mais abordados. Já os bairros do centro, Calhau, Coatraque, Coab, Coama e Turu foram os locais mais fiscalizados desde o início da pandemia. Em meio a tantas cenas de irregularidades, ainda é possível encontrar vendedores que, mesmo embaixo do sol, seguem com as medidas de prevenção. É bom se prevenir também, porque usar máscara, porque a gente já perdeu muitos parentes queridos. A vigilância sanitária reforça que é necessário tanto os empresários quanto os consumidores que compram as medidas sanitárias para evitar que o setor volte a ficar prejudicado com os efeitos da pandemia. Por isso que a importância do cumprimento daquelas regras básicas, uso de máscara, higienização das mãos, com álcool em gel, água e sabão, higienização de superfícies, etiqueta respiratória, evitar aglomeração, manter o distanciamento social, são fundamentais, tanto para os empresários quanto para a sociedade de uma forma geral, exatamente para a gente manter nossa rotina de trabalho, manter nossa rotina de atividades econômicas funcionando e, acima de tudo, preservar a saúde de todos. Depois do intervalo, vamos falar sobre a movimentação do cenário político e os comentários de Marcos Saldanha. Um instante só. Voltamos e neste dia de São Pedro, o deputado estadual Duarte Júnior assinou o ato de filiação ao partido PSB. A cerimônia foi transmitida pelas redes sociais e contou com a presença da equipe de dirigentes da executiva do partido, entre eles o governador Flávio Dino, presidente do PSB aqui no Maranhão. E outros políticos antigos do partido também estiveram, alguns novos filiados e nada da participação do ex-presidente Luciano Leitoa. Bom, vamos assistir um pouco do discurso do presidente do PSB, Flávio Dino, e o novo filiado Duarte Júnior. Tem uma trajetória de defesa de direitos dos consumidores, direitos relativos ao meio ambiente, trabalha muito junto aos bairros, às comunidades. Portanto, a forma como ele encara a atuação parlamentar converge muito fortemente com a visão do programa do PSB de defender uma pátria, uma nação de direitos para todos. Que eu estou aqui, ao seu lado, governador, mais uma vez, para vencer boas lutas. Quem sabe não estejamos juntos, você no Senado, eu na Câmara Federal, ao lado do Bira do Pinaré, para fazer com que o Maranhão possa avançar muito mais, para fazer uma São Luís melhor, uma São Luís para todos. E como disse Eduardo Campos, porque nós não desistimos do Brasil. Nosso bloco de política sempre seguindo com os comentários aqui de Marcos Saldanha. Saldanha, boa noite. Boa noite, Hugo. Pois é, num feriado tivemos uma movimentação política interessante, mexendo aí um pouco desse jogo de xadrez, Duarte Júnior no PSB. Pois é, e agora vai ser assim mesmo, né? Todo dia tem novidade aí no campo político, porque é uma véspera de eleição muito interessante, presidencial, para governo, para Senado, deputado federal e deputado estadual.
O Duarte faz um movimento onde ele tinha algumas outras opções, e o movimento dele foi mais uma vez pelo governador, ou seja, aquele que é considerado um dos pupilos do governador, assim como o Felipe Camarão, Carlos Lula, né? O Rodrigo Maia, que não se candidatou, o Lago mesmo, que deve ser candidato. Essa turma toda continua e segue fechado com o governador Flávio Dino. Ele tinha possibilidades, por exemplo, de seguir para o PROS do Gastão Vieira, de seguir, por exemplo, junto com o Josimar do Maranhãozinho, onde ele fez a dobradinha ali, uma parceria na prefeitura, do qual teve um apoio, um suporte, numa época que não era bem-vindo no grupo do governador, é preciso que se lembre disso. E essa era, sem dúvida, uma preocupação, porque agora ele volta ao ninho, volta para o grupo do governador. A gente não esquece que ele saiu do PCdoB, foi expulso, por assim dizer, não expulso do partido, mas, né, não foi bem-vindo porque queria disputar a prefeitura, apesar do cacife que desde sempre ele mostrava no partido, né? Bom, o momento é outro. Agora se imagina que a cotação dele aumenta, ele chega com muito mais representatividade por conta da votação que teve, muito por conta do mérito dele mesmo, né? Claro que usando toda a experiência do PROCON, todo o staff no sentido de aprendizado, mas claro que ele também tem um mérito muito grande aí de conseguir fazer aí uma votação muito interessante na capital. Só que agora o jogo é outro. O Duarte Júnior vem para deputado federal, numa legenda que vai ser uma das mais pesadas, sem dúvida nenhuma, para a disputa. Há uma expectativa que o PSB faça de 3 a 4 deputados federais. O Bira do Pindaré está no partido e vai tentar a reeleição, só a gente não sabe como é que vai ficar essa movimentação. Por exemplo, o Luciano Leitoa, que era presidente do partido, que tem muitos votos em Timon, foi fundamental para essa votação do Bira. E esses votos continuam com o Bira ou serão divididos ou serão retirados do PSB? Para onde vão? O Leitoa fez um aceno hoje que continua fiel, continua somando com o governador Flávio Dino, mas ele não sabe em que medida ele, que não faz parte mais da direção, ele era o presidente e agora sequer está na direção do partido aqui no estado, de que forma ele vai trabalhar para essa eleição. E outra coisa é, que outros nomes virão? A gente ainda tem a Jefferson Portela, que ainda não se definiu, o próprio Carlos Lula, secretário de saúde, e outros que podem ainda vir só de secretários. Estamos falando só de secretários para poder disputar somente, estamos falando aí só de deputado federal, que a gente já falou aqui outras vezes, Hugo, vai ter um quociente eleitoral ali altíssimo, estamos falando de 170, 180 mil votos, vai ser sem dúvida nenhuma uma das eleições mais acirradas para essas 18 vagas que estarão sendo disputadas, que estarão disponíveis aí na próxima eleição, né, Hugo? Bom, essa aposta do Duarte Júnior no PSB, aquele famoso cola em mim que é sucesso, né? Ele colando no governador Flávio Dino, será que já é uma articulação aí para 2024 ou isso já é uma especulação muito longe? Muito longa, eu acho que muito longa, né? Até porque se a gente lembrar do Duarte, né, há 4 anos atrás, quer dizer, era um cenário completamente diferente, né? Ele tinha uma votação para deputado estadual arrebatadora e apesar do Braide já estar ali presente, o Duarte Júnior parecia, no PCdoB, um nome inquestionável para disputar a prefeitura e o que a gente viu acontecer foi totalmente inesperado. Então, é muito cedo para pensar, até porque a gente não sabe que caminhos o próprio governador Flávio Dino terá, né, exatamente daqui a 4 anos, onde ele estará de fato e o que estará fazendo, que poder ele terá aqui no Maranhão e principalmente em São Luís, haja vista que nós temos o Braide tentando, nesse cenário aí, a reeleição, né? Com a máquina na mão, com a administração na mão. Então, é um cenário muito difícil de imaginar nesse momento. Ainda mais porque a gente está numa pandemia e só depois, um pouco mais superado a pandemia, que a gente vai ver o Braide de fato, ou qualquer prefeito que foi eleito agora, em primeiro mandato, de fato mostrando a que veio, né? Esse momento é enfrentamento da crise e não há muitas expectativas. Então esse cenário ele é para depois. Agora, o ano que vem ele já ferve já há bastante tempo e esse caminho que o Duarte vai tomando sinaliza exatamente um PSB extremamente forte, PSB que já teve governador, Zé Rinaldo, né? Já teve outros deputados representativos, um partido forte, mas que agora com a presença do governador Flávio, claro, né? Cria-se agora um holofote, uma expectativa muito grande para o que acontece daqui para frente.
Obrigado, Saldanha. A pauta PCdoB e esse velório que a gente vê de longe, a gente vai cobrar aí para a próxima participação. Vamos lá, vai dar tempo. Sim. Obrigado. Bem, e hoje o governo do estado realizou a entrega de mais um equipamento de saúde que tem como foco ajudar no tratamento de doenças. É a Policlínica do Idoso que vai funcionar no bairro da Liberdade. O espaço foi inaugurado hoje e conta com uma grande estrutura de atendimento. Essa é a Policlínica do Idoso, unidade feita pelo governo do estado que tem capacidade para realizar até 2.000 atendimentos por mês. A unidade foi montada no bairro Liberdade e faz parte das ações do plano de urbanização para a região através do projeto PAC Rio Anil. A Policlínica do Idoso é um serviço pioneiro que corresponde a uma tendência nacional de nós termos serviços dedicados especificamente aos idosos. Nós temos uma mudança da pirâmide etária no Brasil, no Maranhão. Cada vez mais a população vai adquirindo uma maior idade e, por isso, essa especialização vai corresponder a uma necessidade de milhares de pessoas. Para garantir o acesso dos idosos ao local, um veículo do serviço Travessia vai ficar na unidade para fazer o transporte de idosos do terminal da Praia Grande até a Policlínica. Na Policlínica do Idoso foram instalados 6 consultórios e sala para procedimentos odontológicos. Por aqui vão ser oferecidos serviços ambulatoriais nas áreas de endocrinologia, cardiologia, gastroenterologia, ginecologia, ultrassonografia vascular, reumatologia e outros atendimentos importantes. Daqui a 30 anos, a pirâmide etária do Maranhão ela deve se inverter, como já tem se invertido a pirâmide brasileira. A base ela vai ser menor do que o topo dela. Então a tendência é que a gente tenha uma população acima de 60 anos maior do que o menor de 18 anos. Então isso daqui na verdade já é o futuro. A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas. Para isso, é preciso marcar a consulta pelo WhatsApp 98985683536 ou agendar presencialmente na unidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, enviou às secretarias estaduais um alerta sobre a possibilidade de adulteração de frascos da vacina Coronavac usada na imunização contra a Covid-19. Desde maio, a Anvisa investiga um possível caso de falsificação ocorrido no Maranhão. De acordo com a apuração, um frasco vazio da vacina foi reaproveitado para a introdução de um líquido desconhecido. Um lacre adulterado também foi utilizado. Veja o que disse o secretário Carlos Lula. Na verdade, a gente tem que ficar alerta. Isso foi uma operação da polícia. Aconteceu de algo episódico. Isso não foi lote de frasco que foi encaminhado pelo governo do estado. Agora a gente pede atenção, sobretudo às prefeituras, que é quem faz a administração desses frascos no dia a dia, para que não caiam nesse tipo de golpe. Na verdade, isso é um golpe de tentar adulterar de maneira até grosseira o lote de vacina. Então, o nosso pedido é assim: só recebam vacinas de fato, aquelas que são enviadas pelo governo do estado do Maranhão, para não cair em golpe de terceiro. Depois do intervalo, o Jornal da Guará fala sobre São Pedro, mais um ano sem celebrações, mas ficou um dia de oração e agradecimento. É daqui a pouco. O Rotary Club São Luís amplia seus trabalhos aqui no estado e, a partir de agora, vai dar destaque ao legado de cada rotariano com a implantação da Academia Brasileira Rotária de Letras. O espaço foi instalado no último fim de semana e marca mais um avanço para o Rotary em São Luís. A Academia Brasileira Rotária de Letras Seccional Maranhão foi implantada com o principal objetivo de promover a cultura, estimular e desenvolver produções literárias. A ideia é que o espaço que será montado na Associação dos Rotarianos seja um ponto para que os membros conheçam mais a história de quem tanto colaborou para o desenvolvimento do Rotary. A academia foi instalada exatamente para a gente fazer todo um trabalho, um estudo de divulgação também dos rotarianos que já faleceram e que prestaram grandes serviços ao Rotary e à comunidade, né? Então, para isso foi criada essa academia e aí a gente vai daqui para frente divulgar tudo isso que a gente está fazendo levantamento agora. Foram 19 cadeiras, né? São 19 acadêmicos e de cada um tem uma história, o patrono,
que já faleceu, mas que em vida eles trabalharam muito pelo Rotary. Em um só local será reunido diversas pesquisas sobre a atuação de cada líder que já passou pelo Rotary. Estudos e levantamentos também vão ser feitos sobre os trabalhos sociais que foram feitos por eles na cidade, como o que aconteceu recentemente, quando o Hospital Universitário do Maranhão recebeu 30 capacetes Elmo doados pelo Rotary, um dispositivo muito importante que foi entregue para ajudar os profissionais da saúde na luta contra o coronavírus. Aqui nós temos 5 clubes em São Luís, tem alguns clubes no interior, Imperatriz, Caxias, Codorro, Coelho Neto, e tem também aqui para a região sul, também tem vários municípios que tem clube de Rotary. Mas nós somos um distrito, né? No caso aqui o distrito são 3 estados, Maranhão, Piauí e Ceará. Com relação à academia, ela está sendo estadual. A nossa, exceção do Maranhão, já foi instalada do Piauí e está sendo trabalhada para ser instalada do Ceará. Tá? Porque é uma maneira da gente homenagear e prestigiar os rotarianos do estado. Um feriado de São Pedro fora do comum pelo 2º ano consecutivo. Santo da Igreja Católica, conhecido por ser o padroeiro dos pescadores, das viúvas e o primeiro Papa. Hoje não teve seus fiéis subindo a capela, mas ganhou celebrações e carreatas pelas ruas de São Luís. No Largo de São Pedro, completo silêncio. Pelo 2º ano consecutivo, nada de grupos de bumba-boi misturados ao público amante da maior expressão cultural e popular do Maranhão. Em meio a tanta festa, o aspecto religioso foi o único que pôde ser realizado. Nestes 2 anos, a fé tem sido provocada de tal forma a dar mais significado à data. Fé em Deus, no próximo ano nós vamos estar aqui trocando matraca, dançando para São Pedro, para São João, São Massá. Nossa vida normal. Este ano, com menos restrições, o número de fiéis presentes ao encerramento da festa ao Santo Padroeiro dos Pescadores na Madre Deus foi maior. Ao longo do dia, foram 3 missas. Tudo organizado para evitar aglomeração e, ao mesmo tempo, abastecer o espírito dos participantes. Exigimos na entrada do espaço da Casa Barrica, que é o que nós estamos ocupando, tendo em vista que a Capela de São Pedro está em reforma, o uso do álcool, a distribuição do álcool, o uso obrigatório de máscara dentro desse espaço, o distanciamento entre as cadeiras e também a utilização do espaço da arquibancada, tendo em vista que onde nós estamos é um espaço aberto, né? Então manter o distanciamento usando dos protocolos de saúde que são exigidos. São Pedro ainda é considerado o padroeiro dos grupos de Bumba Meu Boi de Zabumba e Matraca, mas nada de grupos de brincantes homenageando. Também é o padroeiro dos pescadores, devido à profissão que exercia. No entanto, a procissão marítima, um dos pontos fortes da festa, não foi realizada, a exemplo do ano passado. Segundo a crença, Pedro tem as chaves do céu. Viria daí a ideia de que ele é responsável pelas chuvas que caem. Pedro ainda é considerado o primeiro Papa. A palavra que nomeia Vossa Santidade teria, inclusive, origem no nome do principal discípulo de Cristo. Pedro Apóstolo, primeiro apóstolo. Se tirarmos as iniciais de cada palavra, temos o termo Papa. Independente da origem do termo, São Pedro tem uma importância e significado muito grande para a comunidade católica. São Pedro, então, ganha toda essa importância no seio da igreja, não só da igreja católica, mas praticamente todas as igrejas orientais se voltam para a figura de São Pedro como este líder que, na sua humildade, mas também na sua força, comanda e dirige a barca do Senhor. Um feriado santo e bem diferente. Assim a gente encerra a nossa edição de hoje. A você uma excelente noite. A gente se encontra amanhã, 18h30. Tchau, até lá.